Olá, amigos da TV Guarulhos, o nosso sempre carinhoso e forte abraço. Estamos começando para você mais um Câmara Esportiva, 12 horas e 32 minutinhos, aqui pela nossa TV Guarulhos, né? Ladeado aqui pelo jornalista e amigo Juliano Rico. Juliano, boa tarde. Boa tarde, Ulisses. Ótima tarde a você, telespectador que acompanha o Câmara Esportiva. A gente já abre o programa convidando a todos a nos seguirem lá nas nossas redes sociais, no Instagram Câmara.esportiva, no Facebook do Câmara Esportiva. Também mandar o nosso abraço, né, Ulisses, aos nossos telespectadores da TV Guarulhos, canal 3 da Claro, Viva HD canal 508 e estamos no 28 da Sky TV, viu, Ulisses? Pois é. Ganhamos aí mais um canal aí para mostrarmos, né, as notícias do nosso esporte. Então seja muito bem-vindo a você da Sky TV canal 28. E claro, aquele convite, né, Ulisses, para se inscreverem no nosso canal no YouTube, Programa Câmara Esportiva, com o maior acervo do esporte guarulhense aí na sua tela. Nele você se mantém muito bem atualizado e ainda mata saudades. Legal. Olha, falando em abraços especiais, né? O nosso carinho e o nosso abraço especial a todas as mulheres, né? Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, não é isso? Né? Exato. Que maravilha. Tá aí, feliz Dia das Mulheres, parabéns, produção. Tá na tela aí, né? Que legal, né, gente? Mulheres tão especiais, né? Tão especiais. É a nossa homenagem a todas vocês, tá bom? Bom, o que nós temos na pauta para hoje, Juliano? Temos Vôlei Guarulhos, temos a seletiva da natação, Copa Secap e a notinha aí da Secretaria de Esportes. E no segundo bloco já está aqui conosco, né, a professora Margarida Conte. A semana passada estivemos aqui com a professora Marisa, que aliás está aqui nos bastidores, né? E ela nos informou sobre essa novidade maravilhosa, né, a convocação da professora Margarida Conte para estar à frente da seleção juniores. Olha que notícia maravilhosa, gente. Mais do que merecido, o reconhecimento por parte dos dirigentes aí da confederação, né? E daqui a pouco na sala de visitas, então, a professora Margarida Conte, carinhosamente Meg, né? Nos falar desse momento da sua carreira, né? E quais são as novidades aí que já estão sendo programadas, ela estando à frente desse trabalho. Muito legal. Tá bom, Juliano? Maravilha. Bom, a professora já me deu um toque aqui, vamos começar com as seletivas de natação. A Secretaria está anunciando algumas seletivas, né? E a gente, no sábado, fomos até lá a piscina, lá do Centro Social Esportivo João Carlos de Oliveira, que é o João do Pulo, né? E tem uma matéria aí, produção? Então pode soltar, vai lá. Olá, amigos do Câmara Esportiva, o nosso sempre carinhoso e forte abraço. Hoje, nas dependências aqui do estádio João Carlos de Oliveira, né? O João do Pulo, mais especificamente aqui na modalidade de natação. E ao meu lado, o professor Rony Oliveira. Como havia sido anunciado, hoje são seletivas, né, professor? Tivemos na manhã seletivas para a chamada melhor idade, ou terceira idade, e agora a seletiva para formação de equipes, né? E o objetivo parece que é jogos regionais e jogos abertos. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pela sua vinda aqui, Ulisses. A questão dessa seletiva é mais para as categorias de base, né? Não são nem para jogos regionais e abertos. Será a retomada da natação para a Secretaria de Esportes. Então, nós estamos tentando montar uma equipe infantilzinha, abaixo de 17 anos, para ver se há possibilidade de crescimento no futuro. Então, essa primeira seletiva é só para a categoria de base. Professor, nós estamos tendo vários problemas aqui com a piscina, né? Isso é público. Uma hora é aquecedor que não funciona, outra hora, de repente, você tem problemas. Tivemos aí a pandemia, que afastou todo mundo 2 anos. A natação é uma modalidade bem complexa, que leva tempo, né? Está se pensando, você falou de um investimento na criança, vão abrir trabalhos para as crianças, para as categorias 7, 8 anos, por exemplo? Então, a semana que vem vai ser reaberta as matrículas para a escolinha de natação. E é claro, as próximas seletivas vamos tentar também formar junto à criança de 8, 7 anos abaixo e devagarinho ir crescendo, né? A questão dos jogos regionais, depois nós vamos ainda pensar, fazer uma seletiva para os mais velhos, principalmente aqueles que já foram atletas e não conseguiram continuar depois de 2020, né? E agora, quarta-feira, né, graças a Deus, o nosso governador vai liberar a máscara já em ambiente externo, então já é uma retomada, porque nós estamos bastante
comemorando para retomar. Com relação à natação, nós temos alguns céus que têm piscinas, inclusive temos aqui o Continental, uma piscina semiolímpica, de 6 raias. Existe um trabalho paralelo ao que a Secretaria faz? E vocês têm gerenciamento sobre isso ou não? Então, o ano passado foi feita uma parceria, né, com a educação e vários professores nossos trabalharam dentro de céus. E alguns também com a natação. E foi muito benéfico. Nós atendemos muita gente de todas as idades. E também, eu acho que esse ano talvez continue, né, essa parceria. E nós temos professores lá também para fazer essa captação de aluno aqui. O seguinte, acho que a base é massificar, ou seja, a quantidade para você ter lá no pico da pirâmide, qualidade, né, atletas que possam representar a cidade. Acho que a ideia é mais ou menos essa. A ideia é essa, né, porque hoje em dia é o que nós podemos atender aqui na cidade, nós temos que retomar o esporte, a pandemia foi muito ruim e é o início de novo, né, Ulisses? Vamos ver se a gente consegue. Legal. Desde o início. Parabéns pela iniciativa, né? E tem que ter um ponto de partida. Um ponto de partida, como você falou. Vamos dar um ponto de partida e, com certeza, na médio e a longo prazo, é o que é importante. Ok. Tá bom, Rony. Professor Rony Oliveira, responsável pela seção técnica, né, dos trabalhos do chamado alto rendimento. Sucesso em mais essa empreitada, viu? Obrigado, viu, Ulisses? Você sabe quanto que é importante vocês aqui também para nos apoiar. Obrigado. Tá. Aí, a gente continua aqui, né? Daqui a pouco vamos conversar com o professor Ademir, que é o responsável técnico por essa seletiva, tá bom? Nós voltamos já já. Agora ladeado aqui pelo professor Ademir Mansonaro. Ademir, bom revê-lo, viu? Prazer. Eu faço parte dessa história aqui, né? Você sabe. Para você que nos acompanha, eu fui o primeiro professor aqui da natação, né? Com certeza. Demos aí os primeiros passos e depois formamos uma grande equipe, né? E ao longo da história formamos grandes atletas, né? Num trabalho de base muito forte. Mais recentemente agora uma pandemia que atrapalhou tudo. Você me dizia há pouco, em off, 2 anos que essa piscina não estava liberada por conta dessa pandemia. Na verdade, hoje é uma seletiva, mas você me dizia também em off, a retomada de um trabalho, um novo start aí, né? Acho que é legal você falar um pouquinho sobre isso. Nós temos o material que é a piscina, material excelente. Sabemos que a procura do material humano demanda um tempo. Mas toda maratona tem o primeiro passo. E hoje nós começamos o primeiro passo. É difícil eu avaliar para você. A minha vida, parte melhor foi quando eu trabalhei com os treinamentos aqui, com o nosso mestre, professor Nenê, que nos ensinou tudo. Um abraço para o professor Nenê, onde os meus filhos fizeram parte da equipe de natação. Não da elite, mas eles fizeram parte de uma equipe de base, foram para joguinhos, visitei muitas cidades do interior através da nossa natação. Nós não somos principais encarregados de ser um clube. Nós fazemos um trabalho excelente de natação do nosso município. E o que nós fazemos, ele é reconhecido pelas academias de natação, pelas escolas de natação, onde os nossos alunos chegavam e falavam assim: eu fui aluno do professor Ulisses, da Beth, do Nenê, eu nadei no João do Pulo. Então, quando esse moço falava que ele nadou no João do Pulo, ele era um aluno respeitado na área de natação, que é a nossa área, a área que eu amo. Bom, tá aí. Essa matéria na íntegra está no YouTube depois, logo à tarde, né, produção? Deixa eu fazer algumas considerações muito rápidas aí, né? Acho que nós temos que dividir essa questão da seletiva em 2 aspectos, né? E, inclusive, já havia comentado aqui, achei estranho você fazer uma seletiva para jogos regionais e jogos abertos, que são competições de nível altíssimo, né? Porque quando você fala de uma seletiva, você tem que ter a amostra, você tem que ter o atleta. E o fato é que Guarulhos não tem atleta de natação.
Nós tivemos até pouco tempo aqui 2 entidades que trabalharam um pouquinho nessa questão do alto rendimento, que foi a Aquasport e a Sanches, né? Num trabalho entrelaçado com a secretaria, né? E o outro, o comando estava na secretaria, cuja responsabilidade era lá do Nenê, da Beth, né? Que ao longo do tempo foram formando atletas para fazer frente a algumas competições, né? Agora, quando você pensa em jogos regionais, jogos abertos, uma seletiva, foi o que vocês viram aí, né? E falo isso com muito respeito. Haviam lá 3 atletas, 2 que já tinham sido atletas do Ademir, né? Antes da pandemia, e foi isso, né? Foi isso, o chamamento não atendeu, né? Talvez o objetivo com relação aos jogos regionais, jogos abertos. Tem 2 caminhos, ou você contrata para ter uma representação que possa fazer frente, e aí já é uma outra história, mas eu acho que o grande papel da secretaria na modalidade, e aí é a segunda situação que eu coloco, é você fazer uma retomada do trabalho, e é cíclico, né? Monta, desmonta, corre-se os riscos que sempre corremos, né? De quando o atleta chega num nível de excelência, muitas vezes, se não tem estrutura, acaba indo embora, né? E o professor não perde o pique, porque aí começa tudo de novo. É o que tem que ser feito aí. Num primeiro momento, cumprir o que está colocado na Carta Magna da Constituição, que é a responsabilidade do município na promoção de esportes. Então, eu acho que nessa retomada de trabalho, eu acho que tem que ter um investimento aí, né? Sério, e eu vou dizer daqui a pouco o porquê que eu chamo a atenção para isso, né? No trabalho de base. Abrir inscrições para crianças de 7, 8, 9, 10 anos, né? E se tudo correr bem, o que significa correr bem? Ter a piscina à disposição todos os dias, ter profissionais, né, contratados para fazer frente a esse trabalho. Isso é preocupante, né? Hoje eu entrevistei o Ademir. Quem mais tem de professor lá, o Juliano? Professora Beth, que já está em vias de aposentadoria, está atendendo o trabalho da terceira idade. Quem mais tem? 3, 4 professores, que está faltando mão de obra, profissional de educação física na secretaria. E há tempos eu venho dizendo isso. Gente, precisa abrir um concurso, e um concurso direcionado às diferentes modalidades, né? E agora tem esse tal de PDV, que é pedido de demissão voluntária. Quem é que vai sobrar para fazer frente a esse trabalho? Então, 2 coisas que, na estruturação de um trabalho para natação, me preocupa. Primeiro é manter essa piscina em funcionamento, né? Porque a história tem mostrado, né? Porque depende de um aquecedor, depende de produto químico, e sempre foi muito instável essa situação, sempre. E agora o agravante de a secretaria não dispor de profissionais, né? Para realmente fazer um trabalho de base forte, que vai culminar em que amanhã possamos ter equipes aí representando a cidade, não só jogos regionais e abertos, né? Acho que nem seriam essas as primeiras competições. Tem que se pensar na Federação Paulista de Natação, que é o órgão responsável pela modalidade. Tem lá espaço para iniciantes, né? Eu acho que é por aí. O outro trabalho que foi a outra seletiva que ocorreu na manhã, com relação aos idosos, também uma participação muito pequena. Aliás, produção, o pessoal está anunciando seletiva no site da prefeitura. Quem é que tem acesso ao site da prefeitura, gente? Para saber se tem seletiva, se não tem seletiva. A gente fica sabendo porque a gente vai lá, fuça lá com os coordenadores, que são amigos aqui do Câmara Esportiva, ficamos sabendo, né? Mas quem que vai entrar no site da prefeitura para saber? Tinha que ter um outro expediente aí de divulgação, já que se pretende fazer um chamamento forte, né? Aliás, falando em chamamento, Juliano, e você que nos acompanha, está sendo anunciado hoje, via Facebook, produção? Via Facebook? Você viu alguma coisa no Facebook? Que a secretaria está abrindo inscrições a partir de hoje, né, para os núcleos de atividade lá da ginástica, que é o comando da professora Alice lá, né? Com cardápio até que eu achei que é legal, mas as inscrições que terminam agora na sexta-feira. Então, fica aqui dado o recado, já aproveitando, né? Liguem lá para a secretaria para saber como é que se inscreve, mas eu acho que esse chamamento é muito vazio, gente. Tinha que ter faixas aí, cartazes, falando dessas disponibilidades aí, né? Mas, enfim, eu queria observar essas questões aí que envolvem a natação, né? Ficamos aqui, obviamente, na torcida, para que se retome o trabalho, mas com essas preocupações que eu estou levantando aqui, né? Vamos ter piscina? Aliás, a piscina estava, até semana retrasada, estava com o aquecedor quebrado. Aí consertaram. E vai
vai nisso, né, gente? E piscina é uma situação, Ulisses, acho que de todos os nossos equipamentos esportivos, a piscina é a que demanda um cuidado maior, né? Porque é como você falou, tem que cuidar da água, até a questão do aquecimento. Lógico. E a nossa piscina é maravilhosa, né, gente? Vocês estão vendo nas imagens aí. Mas seletiva para jogos e regionais e abertos, se era esse o objetivo, vocês estão vendo aí, não funcionou, né? Tomara que agora nessa chamada aí para novos alunos, né, para o trabalho de base, as coisas sejam diferentes. Você falou, Ulisses, há pouco aí de uma nota que está no site da prefeitura. Nós separamos a nota aqui. Posso Você ler? pode, lógico. Então vamos lá. Até a próxima sexta-feira, dia 11, a Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para uma série de atividades esportivas destinadas a munícipes a partir dos 7 anos de idade, jovens e adultos em diversos espaços públicos da cidade. O objetivo da iniciativa é promover o desenvolvimento integral do cidadão por meio da prática esportiva. As vagas são limitadas e as aulas seguirão todas as exigências sanitárias dos órgãos reguladores. A nota continua dizendo o seguinte: dentre as modalidades disponíveis estão futsal, voleibol, kickboxing, futebol, handebol, badminton, judô, xadrez, atletismo, entre outras práticas espalhadas por mais de 45 núcleos da Secretaria de Esporte e Lazer do município. A nota finaliza dizendo o seguinte: para se inscrever, os interessados devem comparecer ao núcleo esportivo mais próximo da sua residência, levando o RG, o original e a cópia do RG. Para menores de idade, levar o RG do responsável também, comprovante de residência, foto 3x4 e comprovante da vacinação contra a Covid-19. Mais informações, além por exemplo, onde tem um núcleo perto da minha casa, enfim, para você que quer saber a respeito disso e outras informações, no telefone 2087-6866, 2087-6866, o telefone da Secretaria. Insisto, né, pouco prazo para inscrição, termina na sexta-feira, mas estamos fazendo a nossa parte aqui de divulgar essa ação da Secretaria. Existem algumas pendências ainda, eu acabei de tentar falar com o secretário por 2 vezes, direto no celular, não me atendeu, mas existem pendências, né, que nós estamos devendo a você, telespectador. Uma delas, talvez a principal, é com relação às praças esportivas que continuam fechadas. O Juliano está dizendo dessas inscrições 45. todas para essas modalidades. A notícia que eu tenho, né, falei com alguns representantes dos clubes que até então estavam atendendo o chamamento e a informação é essa, Ulisses, as praças continuam fechadas, né? Um dos questionamentos para com o secretário seria isso. Como é que está, secretário? A questão dessas praças esportivas. Para praça esportiva, produção, ficamos de ver os AVCBs aí desses espaços, né? Porque também se não tiver AVCB, como é que pode se esperar investimento por parte da União ou do Estado? Nem chega. Se essas praças não estiverem devidamente regulamentadas, esquece a participação do setor de verbas oriundas aí, seja de quem for, gente, né? Mas, enfim, e não temos ainda a resposta com relação a essas questões que envolvem essas obras, né? Outra questão que está pendente aqui, secretário, é a questão do calendário da Secretaria. Nós já avançamos, hoje é março. O senhor havia me dito, secretário, que até dezembro nós teríamos a resposta. Lembra? Não tivemos. Agora, mais recentemente, numa visita que nós fizemos na Secretaria, o senhor falou que até o final de fevereiro. Continuamos sem resposta, né? Obras, calendário. Havia uma situação que o senhor mesmo colocou que não teríamos chamamento dos clubes. Lembra disso? Agora, dia 3 de março, foi publicado no Diário Oficial um novo chamamento, inclusive já destinando verbas por modalidade. Então, a gente fica aqui num fogo cruzado de informação, né? E a gente tem o papel de divulgar o que chega para nós, né? E não queremos ser levianos aqui de falar qualquer que seja o assunto sem embasamento. Por isso a figura do secretário aqui conosco, ou o senhor vem aqui, ou já me coloquei à disposição para ir até a secretaria, para a gente alinhavar para o telespectador todas essas pendências de informação, né? Quando eu falo do calendário, para você que nos acompanha, tem várias provas, várias competições, provas de rua, Olimpíada Colegial, na sua 50ª edição, né? Jogos regionais do idoso, jogos para as pessoas com deficiência. Não, o calendário é vasto, mas não se tem ainda
ou pelo menos não se tornou público, né, ô Juliano? Não. Datas, né? E se de repente ainda há a questão da pandemia, obviamente a gente entende que isso foi um assunto muito sério, né? E nós não nos livramos ainda da pandemia, né? Esse é o fato. De repente, será que a Secretaria tem um plano B para fazer frente a todas essas questões? A resposta está com o senhor secretário, tá bom? É isso, produção. Vamos virar a página, né? Vamos falar aí da Superliga de Voleibol. Vamos lá, Ulisses. No último sábado, o Vôlei Guarulhos venceu o Brasília na Ponte Grande. Confira. No último sábado, o ginásio da Ponte Grande voltou a receber o Vôlei Guarulhos pela Superliga. Após boa vitória sobre o Vôlei Uberlândia, os guarulhenses entraram em quadra buscando a reabilitação em casa diante do Brasília Vôlei. Com boa presença do público, o primeiro set viu o Brasília Vôlei melhor, abrindo vantagem sobre os donos da casa. O técnico Guilherme Novaes utilizou suas 2 paradas técnicas, o que acabou não surtindo o efeito. Os visitantes mantiveram um ritmo forte em quadra e fecharam em 17-25. No segundo set, o Vôlei Guarulhos veio com a missão de furar o bloqueio do Brasília Vôlei. A missão não foi fácil. Os donos da casa tiveram que suar a camisa para parar os visitantes, que procuraram impor o ritmo do set anterior. O Vôlei Guarulhos acabou vencendo por 25-21. Já no terceiro set, o Vôlei Guarulhos foi arrasador. Os donos da casa não tomaram conhecimento do Brasília Vôlei. Com um ataque fulminante, os guarulhenses fecharam em 25-18. Por fim, no quarto set, o Vôlei Guarulhos chegou a abrir uma boa vantagem sobre o Brasília Vôlei. Com o ataque funcionando bem, tudo se encaminhava para um set tranquilo, mas o Brasília reagiu. Chegou a diminuir a vantagem em 1 ponto. No final, prevaleceu a força do Vôlei Guarulhos, que fechou em 25-23, vencendo o jogo por 3-1. Com o resultado, a equipe se reencontra com a vitória aqui na Ponte Grande. Conquista 3 pontos e dá mais um passo rumo à classificação para os playoffs da Superliga. Vitória importante, apagando ali o primeiro set que não foi muito bom, mas a equipe mostrou evolução, né? Principalmente na questão dos erros, né? Primeiro set a gente errou demais e facilitou um pouquinho o jogo deles, né? Tiramos a pressão, então e eles vêm jogando solto no saque, é um time que agride bastante ali no fundamento do saque. Mas enfim, a partir do segundo set a equipe entrou com uma outra postura, mais aguerrida, agredindo mais eles também, diminuindo um pouquinho os erros. E foi muito bom, acho que a gente conseguiu retomar um pouquinho do que a gente vinha fazendo. A equipe caiu um pouquinho nas últimas partidas, mas natural da sequência da Superliga, que é um campeonato muito duro, que desgasta bastante. A gente tem também que entender o momento e crescer na hora certa. Eu acho que hoje foi importante para a gente retomar a confiança do time. Agora a gente tem 3 confrontos diretos, né? Blumenau, lá em Blumenau, um jogo chave para a gente, que define classificação no playoff e principalmente mando de quadra numa decisão. Então a gente vai para Blumenau em busca da vitória. E depois a gente pega a SESI, que também é outro confronto direto, e finaliza contra o SAD. Então, reta final, importante que a gente conseguiu dar essa crescida, agora buscar evoluir a cada partida e chegar muito forte nos playoffs. Sandro, dos 4 jogos que o time acabou perdendo, 3 a gente até entende, Campinas a gente sabe que é difícil, Minas, Natal é um confronto direto, talvez o jogo com Montes Claros era aquele jogo que não estava nos planos. Você é o mais experiente, ou dos mais experientes do time. Que lição que você tirou dessas 4 derrotas e o que você passou para o elenco? Como eu falei, a gente acabou caindo um pouquinho pela sequência, pela a quantidade de jogos, né? A gente acabou acumulando muitos jogos por causa do início do ano ali, de Covid, alguns jogos foram adiados e juntou, se eu não me engano, a gente jogou 7 jogos em 20 e poucos dias, é muita coisa. Então a gente sofreu bastante nesse período. Como você falou, foram algumas derrotas ali que fazem parte, né? Contra o Minas, líder do campeonato, na casa deles. Campinas a gente buscou um ponto importante para a classificação geral, independente de ter perdido o jogo, foi um 3-2 jogado, a gente teve chance, beliscamos um pontinho deles, tiramos também um ponto deles, que estavam disputando com a gente a classificação. Realmente o jogo de Montes Claros foi o que doeu mais ali, né? Porque era um jogo em casa que a gente contava com aqueles 3 pontos. Mas enfim,
passou. Como eu te falei, é importante que a gente retomou um pouco o nosso voleibol e crescer na hora certa. Como você falou bem, a gente tem um pouco de experiência, sabe que faz parte de oscilação durante um campeonato tão longo, né, como a Superliga. Então, focar, se recuperar bem para o próximo jogo, que já é na terça-feira, não tem muito tempo, descansar, se preparar para um jogo duríssimo em Blumenau. E seguir, playoff está logo ali, então a gente tem que chegar forte, porque com certeza a gente vai brigar por essa vaga na semifinal. Bom, terça-feira, mais conhecido como hoje, Tassim vai pôr aí na tela o próximo compromisso, então nós, só lembrando ao telespectador, 3-1, parciais de 17-25, 25-21, 25-18, 25-23. Próximo jogo, hoje, logo mais às 7 da noite, lá em Blumenau, contra o Blumenau. Lembrando que no primeiro turno o Vôlei Guarulhos venceu o Blumenau jogando na Ponte Grande. Virando aí a tabela de classificação, Ulisses, nós temos aí o Minas liderando com 52 pontos, Cruzeiro 50. Diminuiu bem a diferença, hein? Já diminuiu. SESI 39, Blumenau 37. Atenção, Ulisses, eu pedi pro Tassinho parar aí até no Vôlei Guarulhos 35. Por que que os próximos jogos são importantes? Porque é justamente contra Blumenau e SESI. Se o Guarulhos conseguir vencer esses dois jogos e o SESI e o Blumenau tropeçarem, o Guarulhos termina em terceiro. Tá? Daí o porquê de se lamentar aquela derrota com Montes Claros, né? Sim. Que o Guarulhos poderia, pelas próprias forças, poderia terminar em terceiro. Mas, num critério de desempate é importante, Ulisses, porque se o Guarulhos terminar em terceiro, ele manda pelo menos até as quartas de final o segundo jogo em Guarulhos. Então, descendo ali a tela, Ulisses, estamos à frente do Vôlei Campinas, né? O atual campeão paulista com jogadores de seleção brasileira, o Campinas com 31 pontos, Natal 25, São José 25, descendo mais ali a tabela, Montes Claros. O que está procurando o Vôlei Campinas é o Vôlei Renata. É o Vôlei Renata, Farmaconde, o Fuvic é o Natal e por aí vai. O São José, 25 pontos, ele fecha ali os 8 primeiros colocados, Montes Claros com 22, Brasília com 17, estão naquela posição na tabela que não classifica, mas não rebaixa. Goiás e Uberlândia aí são os dois últimos colocados aí já rebaixados para a Liga B. Jogo importante, Ulisses, vitória importante, um primeiro set, o Vôlei Guarulhos ainda oscilando um pouco, no segundo, terceiro e quarto sets aí o Vôlei Guarulhos reencontrando seu bom voleibol e agora vai para logo mais para uma decisão diante do Blumenau, tomara aí que os 3 pontos, ou pelo menos 2, venham para Guarulhos. Tá certo. Vamos virar a página, né? Que o nosso reloginho anda rápido e temos muitas coisas ainda a tratar aqui para você, né? No Câmara Esportiva. Preparação do Guarulhos e Flamengo, competição que já se avizinha, né? Já trouxemos aqui esse assunto, né? Envolvendo as duas equipes da cidade quando o assunto é o futebol profissional. Associação Atlética Flamengo e o AD Guarulhos, né, que estão aí em fase de preparação, né, Juliano? Pois é, Ulisses, nós já trouxemos aqui o técnico Roberto Martins, é o técnico da Copa São Paulo, que assume aí o time profissional do Guarulhos. Aliás, o Guarulhos tem uma surpresa para o torcedor, né, Tassinho vai pôr aí na tela o manto do Guarulhos para essa temporada 2022, né, Ulisses? A nova camisa do Guarulhos, bonita aí com as cores da cidade. Enfim, tá aí o novo uniforme que o Guarulhos vai usar aí para esse Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Guarulhos já com técnico trabalhando. Flamengo já há uns 2 dias estou tentando entrar em contato lá com a assessoria de imprensa para a gente saber o nome do novo treinador. Ainda não tivemos resposta, mas assim que o novo treinador for anunciado, a gente fala aqui no Câmara Esportiva. Fato é que o elenco já está trabalhando no Antônio Soares de Oliveira, ali algumas caras novas chegando ainda no Flamengo, mas ainda tudo muito... a gente ainda não sabe a fundo, né, Ulisses, realmente como será o elenco, mesmo porque tem alguns jogadores que vêm para o Flamengo até fazer aquele teste inicial para saber se fica ou se não fica, mas o fato é, sem treinador não tem como fechar elenco, né? Falar isso. Então, nós estamos aguardando aí, sabendo o nome do novo treinador. Que já tem data para começar, né, Juliano? Dia 24 de abril, Tassinho vai pôr aí na tela o nosso grupo, grupo 5. Pois é. Flamengo, Guarulhos, Atlético Mogi, União Mogi, Joseense e Mantiqueira. Então já o Falta o principal, né, o pessoal do Flamengo, que é a contratação do técnico, né, para fazer frente aos trabalhos que já a gente costuma chamar isso de pré-temporada, né? Já tem que estar acontecendo jogos amistosos, uma competição começa dia 24, já tem que estar todo vapor, está faltando o principal elemento,
Que é o né? treinador. Que é o técnico. Acho que a AD Guarulhos saiu na frente nesse Não, o ano. Guarulhos já está com a comissão técnica formada. Definiu já. todo mundo. Mas, enfim, continuamos aguardando informações aí por parte da direção do Flamengo. Quem é o comandante aí do trabalho técnico. Legal. Vamos virar... falando em futebol, temos uma homenagem aí, né? Antes da homenagem, vamos para a Copa Secap, tá assim, ó. Nós tivemos aí a Copa Secap, né, Ulisses, na primeira rodada, nesse fim de semana. Então vamos, você falava do nome dos times, agora os times vêm aí ao lado deles os resultados. No último dia 5 de março, no sábado, lá no Cícero Miranda, o Sociedade Amigos venceu o Vila Nova Inocop por 1-0, o Psico empatou com o Flamenguinho do Piauí por 1-1. Lá no De Carlos, Talentos 2, Unidos do Jardim Álamo 0, Paraguaçu Malvinas 0, Parque Estrela 5. Descendo ali mais a tabela, né, no domingo, Guarani de Lavras perdeu para o Nacional Santos Dumont por 4-2. Tirantes da Vila Curuçá venceu o Nacional de Vila Galvão por 2-0. Os Dorme Sozinho, que beleza, hein? Venceu o Favela F12 por 3-2. E Unidos do Bom Sucesso empatou com o São Geraldo por 1-1. Esses jogos no Cícero. Lá no De Carlos, o Fonte perdeu para o R100 por 5-1. Só para Loucos 4, combinado 1. Praça Nossa 4, Unidos do Sata 1. Tá certo. Volume grande, né, de equipes e de participantes, eu defendo muito, né? É chamado futebol de várzea, né, gente? A Copa Secap, ela trata disso, né? Dando oportunidade aí a essas equipes todas, né, de se movimentarem. Uma dúvida que ficou, tentei ontem falar com o pessoal que está à frente aí, que é lá o Isal, né? Sim. Falei com o Robertinho, lá na secretaria, porque essa Copa Secap tem o apoio da secretaria. Mas uma dúvida que me surgiu foi a questão dessa participação dos atletas na questão Covid, né? Se foi solicitado que esses atletas estejam aptos, né, com relação à vacina, para disputar nessa competição. Fiquei sem resposta, né? Mas continuamos aguardando aí. Isso ficou sob a responsabilidade dos clubes, é isso? Né? Agora, a entidade promotora tem que estar preocupada com isso, né? Você está ao par disso, Juliano? Foi feita alguma exigência? Como é que não chegou essa informação para mim, não. Aguardamos aí, mas vou ficar antenado nisso. Legal. Falamos do futebol, né? Eu tenho aqui na minha pauta uma homenagem ao Ivan, que esteve recentemente conosco aqui, não é isso, produção? Tá aí, olha, com esse sorriso gostoso aí, que nos deixou aí vítima de um infarto, produção. Parada cardíaca, né? Uma parada cardíaca. Puxa vida, jovem, hein? 56 anos. Pois é. Que Deus o receba para a eternidade e os nossos sentimentos a toda a família. Foi técnico do Guarulhos em duas oportunidades, Sim. né, Tassinho? A última foi em 2010, inclusive quem trouxe o Ivan para o Guarulhos a primeira vez foi o mestre Oswaldo Tassi, quando era presidente do Guarulhos, e aí a última passagem do Ivan foi em 2010. Passou por vários clubes, inclusive que está lá com a camisa do Corinthians, né, produção? É isso? Foi atleta do Corinthians de 73 a 76. Puxa vida. Marcou 4 gols. Fiquei muito chateado. Ficamos todos, né? Sim. Tá bom? E é isso.